Voltei para Uberaba, fui trabalhar novamente na mercearia que era da minha mãe e falei para minha mãe, eu estava decidido que eu não ia mais fazer odontologia, porque aquilo lá, se fosse daquele jeito, eu não ia fazer. Porque eu me sentia simplesmente um bandido fazendo aquilo. Gastei uma fortuna com a faculdade, me dediquei pra caramba, fiquei praticamente sem viver durante esses 5 anos, só para a faculdade e para trabalhar, para não ter retorno nenhum, não só financeiro, mas nenhum tipo de prazer com aquela profissão. Eu sei que depois de mais ou menos uns 6 meses trabalhando nessa mercearia, eu montei um consultório, montei outro consultório em outra periferia aqui da cidade, porque aquele primeiro consultório que nós tínhamos montado, eu acabei vendendo ele para um colega, para um amigo. Chegou um ponto em que aí a gente já estava trabalhando muito. Aí nosso consultório começou a crescer, nosso nome começou... A gente ainda cobrava muito pouco e precisava trabalhar até 10 horas da noite, sábado, até 10 horas da noite. Mas aí a gente começou a ter mais pacientes, a aparecer mais pacientes por causa do nosso trabalho que a gente fazia ali no bairro. Com isso, o Hélio falou assim, eu vou fazer ortodontia. E os cursos de ortodontia eram caros. E eu falei pra ele, você tá louco? Você vai fazer isso? Que jeito? A gente não tem dinheiro pra pagar. E mesmo que tivesse, como que você vai sair do consultório? Trabalha nós dois aqui o dia inteiro pra pagar essas contas. Se um sair, como que a gente vai... Nós vamos dar conta de pagar os nossos boletos ali. E ele falou, não, eu vou e vai dar certo, nós vamos dar um jeito. E por sorte, nesse dia ele fechou um orçamento muito bom. Eu sei que uma paciente chegou no consultório um dia e fez uma avaliação e eu sei que ela fechou um tratamento comigo que custava R$3.500 e ela me deu 10 cheques de 350. Nesse dia eu falei pra Flávia, eu falei, olha, eu vou fazer o curso de ortodontia. Aí foi aí que ela falou que eu sou louco demais. Ela falou assim, olha, você tá ficando louco. O curso são 30 meses de R$500. Você tem 10 cheques de 350. Falei, pois é, mas depois eu vejo, eu vou fazer. Eu sei que eu ingressei nesse curso, eu consegui ter alguns clientes que logo depois de 6 meses, 8 meses, os clientes que estavam tratando comigo já pagavam o curso. E aí eu já tive a esperança de mudar o consultório que estava lá naquele bairro, lá na periferia, para o centro da cidade, porque eu imaginava que no centro da cidade a gente ia ter uma visibilidade melhor. E aí ele foi e começou a ter paciente, porque começou a dar o resultado, começaram a aumentar os pacientes e aí incomodou. Incomodou quem? Os outros dentistas da cidade, os especialistas da cidade que tinham paciente que cobravam muito caro, começaram a ficar incomodados com aquela história. E começaram a colocar outdoor na cidade, falando, procure um especialista, veja se o seu dentista realmente é especialista em ortodontia, e ele não tinha especialização, ele tinha um curso de aperfeiçoamento. Por mais que ele tivesse muitos pacientes, por mais que ele fizesse um bom trabalho, ele não era especialista ainda. E o dizer do outdoor era assim, valorize o sorriso do seu filho. Procure um ortodontista especialista e colocavam um número do telefone do Conselho Regional de Odontologia, do Conselho Federal de Odontologia, para que as mães e pais pesquisassem se os ortodontistas dos seus filhos eram especialistas. E nessa época eu não era especialista. E nós começamos a olhar, meu Deus, agora vai ter que fazer o curso de especialização e não tem de orto, era muito caro, era caro fora do normal, tinha que fazer cursos preparatórios para se fazer uma especialização de ortodontia na época, não era só se inscrever e entrar. E aí surgiu a primeira turma de ortopedia funcional do Brasil, primeira turma de especialização, porque até nessa época não tinha especialização em ortopedia funcional. Ortodontia e ortopedia era uma coisa só. E aí eu resolvi que eu tinha que fazer especialização, mas tinha que ser rápido, tinha que ser naquele dia, porque eu não ia deixar tudo que eu construí por água abaixo. E isso foi muito bom para mim, porque acabou me tornando um ortodontista infinitamente mais completo, porque eu já sabia ortodontia, e aí eu comecei a aprender ortopedia quase que empurrado pela concorrência.
sempre vejo o lado bom das coisas, mas a única coisa que me deixava muito triste era que os meus filhos estavam crescendo, eu ficava muito longe de casa. Eu grávida, com uma criança pequena, consultório, atendendo os meus pacientes e os pacientes dele, e ele fora, fazendo curso de especialização. Durante esses anos, ele não passou nenhum aniversário meu comigo. Caía na data. Foi todos os anos. Eu passava meu aniversário sozinha, barriguda com a criança, e ele lá fazendo curso, porque a gente precisava desse título. Nós não tínhamos aquela questão assim, eu vou fazer por fazer. Não, era uma necessidade. E ele foi, e o Rafael nasceu uma semana depois de um dos meus aniversários. A gente tem 7 dias de diferença. E ele correu pra vir ver o filho dele nascer, porque quase que perdeu também. Porque de tanto que trabalhava e de tanto que estudava. E ele trabalhava muito. Quando tava aqui, trabalhava. Não tinha esse negócio de, tem o horário de almoço, tem o horário de sair. Nós nunca tivemos isso, não. A gente trabalhava mesmo. Não é fácil para uma mãe deixar os filhos o tempo todo em casa, como eu fazia. Eu comecei, ele tinha 30 dias, eu já voltei a trabalhar normalmente. A gente pensa na necessidade que a gente tem para sair de casa e atender aquelas pessoas que estão precisando da gente também. Então, você deixar seu filho, eu deixava com a minha mãe, eu não tinha condição de ter babá. O Lucas ficava com a minha mãe. Depois que a gente teve uma condição melhor, eu deixava com o babá. Sempre até tarde. Então isso é uma dor que eu tinha muito grande, uma dor forte de ter pensado assim, eu não vi os meus filhos crescerem. Eu não estava lá nas reuniões de escola. Eu sempre cheguei atrasada, ou eu ou ele para buscar, ou eu ou ele para buscar eles da escola. Eles ficavam até tarde na escola porque a gente estava correndo, não tinha jeito. Então assim, não foi fácil. Eu tenho muita consciência disso. E sempre na minha vida eu pensei assim, eu vou ver no que isso vai dar. Porque aí sim, você sabe se você errou ou não. Enquanto você está fazendo, eu tive a minha escolha, que era trabalhar o dia inteiro, que era fazer meus cursos, que era... Depois ele olhou os meninos para eu fazer meu mestrado. A gente não... sempre foi muito parceiro nisso. E aí, hoje... Meus meninos cresceram, são homens barbados, e eu tive essa conversa. Eu perguntei, você sentiu demais a minha ausência? Eles falaram assim, você nunca foi ausente. Eu disse, como não? Eu trabalhava até 10 horas da noite, como? Eu te deixei, eu nunca estava. Eu só chegava atrasada para te buscar na escola. E eles falaram para mim assim, não foi ausente. Você foi a melhor mãe que você poderia ter sido. Porque quando eu chegava, eu brincava. O momento, os 30 minutos que eu tinha, era para eles. Eu não estava também mexendo no celular, vendo televisão. Era para eles. E eu perguntei, se vocês pudessem escolher hoje, se vocês fossem pequenos e eu pudesse te perguntar hoje, você gostaria que eu tivesse ficado em casa com vocês? Ou vocês prefeririam que eu tivesse ido para o consultório como eu fui? E eles me falaram assim, para o consultório, do jeito que você for. Eles são seres humanos adoráveis, eles são felizes, eles são trabalhadores. Aí eu fui entender que nós fomos o exemplo deles.